A seleção brasileira não tem que se curvar ao Neymar, gente. Ele ia deixar de colocar o Luiz Henrique, por exemplo, que entrou bem no jogo, para colocar o Neymar. Eu gostei porque eu vi o esforço de cada um brigando ali, sabe? Eu acho que o Luiz Henrique praticamente se convocou. Se ele jogar mais ou menos com a Croácia, ele tá convocado. Se tiver justiça na seleção brasileira do Ancelotti, o Luiz Henrique, ele tem que começar a ser titular. Não é a primeira vez que esse cara entra e muda o time da seleção brasileira. Ele mostra personalidade, ele arrisca, ele cruza, ele finaliza. O Luiz Henrique mudou a seleção brasileira. Uma seleção brasileira que estava pior em campo, mesmo com um jogador a menos contra a França. E esse cara de novo entra, de novo joga bem, de novo, pra mim, é o jogador dessa seleção brasileira que tá fazendo a diferença. Eu tenho a expectativa de que o Vinícius seja um Vinícius mais parecido com aquele das últimas temporadas no Real Madrid. O grande desafio é acertar a defesa, porque é um setor em que o Brasil tá mudando toda hora. Se você for olhar, ele e o Rafinha são destaques do Barcelona e do Real Madrid. Tem que jogar o que ele tem que jogar, não importa o que estão perguntando, o que estão falando. Ele tem que jogar, tem que jogar. Teve umas oportunidades, principalmente na primeira parte, depois na segunda começamos bem. Um bom jogo, tivemos ali umas oportunidades. Acho que nós iremos chegar forte, principalmente temos jogadores de qualidade. De Copa do Mundo, a gente entra todo jogo querendo ganhar, é indiscutível quando a gente pega. Meus amigos, e o Marcelinho simplesmente soltou o verbo após a atuação muito mal do Rafinha e do Vinícius Júnior hoje da seleção brasileira contra a França. Vamos ver aqui. Zico, que foi de Pelé, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. Aqui os caras tá falando da camisa 10 que foi dada ao Vinícius Júnior, que simplesmente jogou horrível hoje pela seleção brasileira. Ele tá questionando uma possível uso, né, da faixa de capitão e a camisa 10, questionado por todos pelo Vinícius Júnior ter jogado muito mal. Aí você ter que ver a 10 com o Vini Júnior e a faixa de capitão onde ele não atuou nada, eu gostaria de saber o porquê o Ancelotti não substituiu. Realmente, porque será que o Ancelotti não substituiu? Colocou o Endrick que tá sendo bastante decisivo lá na França, onde vem ajudando bastante o Lyon, e simplesmente o Ancelotti deixa o garoto no banco e não substitui o Vinícius Júnior, que simplesmente não jogou nada no jogo de hoje. Não tirou o Vini Júnior? Não tem coragem. Não tem coragem de quê? De um cara que errou tudo. Não errou tudo e não... Quem armou o time hoje foi o Breno, o zagueiro. Realmente, o Brenner jogou muito, e sem contar que após a substituição do Rafinha para colocar o substituto Luiz Henrique, o cara simplesmente destruiu com o jogo. Então esse foi o resumo da seleção brasileira, um time choco, onde simplesmente não jogou nada, tá? O Vinícius Júnior, que tá acostumado aí com os holofotes dele e joga muito, com certeza, lá no Real Madrid, quando chega na seleção brasileira, infelizmente não faz nada. O Rafinha também, que há poucos dias aí fez um hat-trick aí no Barcelona. Os caras simplesmente jogam demais, mas quando chega na seleção brasileira, parece que eles dispõem em uns clones deles para atuar pela seleção, porque o que eles jogaram hoje foi absolutamente um absurdo. E nessa seleção poucos jogadores se destacaram. Após a saída do Rafinha, a entrada do Luiz Henrique melhorou bastante a seleção brasileira. Inclusive o gol que saiu da seleção foi dos pés de Luiz Henrique, onde ele bate um chute cruzado e o Brenner joga pra dentro da área. E você aí, torcedor brasileiro, será que vamos chegar longe nessa Copa do Mundo, e principalmente sem o Neymar? Deixa a tua opinião aí embaixo, porque com certeza, na minha opinião, eu acho que foi conversado com o staff do Neymar que ele iria sim para a Copa, mas iria ficar de fora desses amistosos para poder se recuperar bem e chegar muito bom aí na Copa do Mundo. Então é isso, essas foram as atualizações, todas as reações aí dos narradores e comentaristas sobre o jogo de hoje entre Brasil e França. E você aí, torcedor, deixa a tua opinião aí embaixo, o que pode melhorar aí, o que você achou da atuação do Vinícius Júnior e do Rafinha hoje com a camisa da seleção brasileira. E o de hoje é esse, tamo junto a nós, muito obrigado a você que assistiu até aqui, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.